Olá pessoal, eu sou Alexandre Lobão. Vamos à questão do IFCE técnico subsequente 2023.1. A questão de número 31 diz o seguinte: seja o polinômio p de x igual a x à terceira mais 2x ao quadrado menos 7x mais 4 e R1, R2 e R3 as raízes reais de p de x. O valor de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é. Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro trabalhar em cima do que ele falou sobre as raízes, ok? Sobre as raízes, ele falou que ele quer saber a soma dos inversos das raízes. Se você tirar o MMC, ok? Se você tirar o MMC, você vai ficar com R1 vezes R2 vezes R3. Se você dividir e multiplicar em cada denominador e multiplicar em seu numerador, no primeiro vai ficar R2 vezes R3, tá? No segundo vai ficar R1 vezes R3. E no terceiro, se eu dividir por R3, né, vai sobrar R1 e R2, então vai ficar R1 vezes R2, ok? Para resolver esse problema, eu apenas usarei a relação de Jarre para uma equação do terceiro grau, tá? Na equação do terceiro grau, ele disse, né, x ao quadrado mais cx mais d. Ele estipulou que a soma das raízes, né, a soma, no caso aqui, R1 mais R2 mais R3, colocando R maiúsculo, vamos lá. R1 mais R2 mais R3 seria igual a menos B sobre A, tá bom? Já a soma de produto de 2 a 2 dessas raízes, R1, R2, R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, seria igual a C sobre A. E o produto das três raízes, R1 vezes R2 vezes R3, seria menos D sobre A. Ok? Então, se você prestar atenção, o numerador é justamente essa segunda relação. E o denominador é essa quarta relação aqui. Então, aqui vai ficar C sobre A, né? Dividido por menos D sobre A. Como os denominadores são iguais, eu vou cancelar. Vai ficar menos C sobre D. É só olhar lá na equação. Quem é C? C, no caso, é menos 7. Ó, A, B, C e D. E o D é 4. Fazendo as continhas ali, menos com menos dá mais. 7 sobre 4, letra B. A questão de número 32 diz o seguinte: o senhor Manuel resolveu guardar dinheiro todos os dias de um ano não bissexto. Iniciou no dia 1 de janeiro com R$ 2,50 e a cada dia colocou 50 centavos a mais do que no dia anterior. Ao final, a quantia que o senhor Manuel conseguiu guardar foi de... Então, pessoal, nós temos aqui uma PA, tá bom? Então, nós temos uma PA, onde o primeiro dia, né, vai ser o primeiro termo dessa PA. Então, vamos trabalhar aqui com uma PA. Então, PA, o que é que eu sei sobre PA? Né? Que o termo geral de uma PA é dado por A índice 1 mais N menos 1 vezes R. E como ele quer saber quanto foi que ele juntou, né, guardou, eu preciso também saber a fórmula da soma dos termos de uma PA. A índice 1 mais a índice N vezes N sobre 2. Ok? Então pronto. Para resolver esse problema, eu só tenho que saber quanto ele tinha no primeiro dia, quanto ele tinha no último dia, tá? E quantos dias eu tenho aqui no meu problema. Vamos lá à leitura do enunciado. Então ele disse que no primeiro dia ele tinha R$ 2,50 e a cada dia que se passava ele colocou mais 50 centavos, tá? Então o A índice 1 e o R. O número de dias, como é um ano não bissexto, são 365 dias, beleza? E agora eu já tenho todos os elementos, né, para começar a resolver essa soma. Bem,
Só está me faltando qual é o último dia. O último dia eu vou encontrar aqui na fórmula do termo geral, onde o A índice N, no caso seria o A índice 365, né, vai ser o final do ano, vai ser igual ao A índice 1, que é 2,50, mais N menos 1, 365 menos 1, vezes R, 50 centavos. Vou colocar o zero depois da vírgula não, tá? Tudo isso aqui vai ficar 365N igual a 2,5 mais 3,64 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, ok? Então, fazendo essas contas aqui, vai dar 2,50, 2,5 mais 182. Totalizando que no dia 365 eu colocar R$ 184,50. Pronto, agora é só eu ir para o SN. A soma dos 365 dias vai ser o primeiro dia, 2,50, mais o último dia, 184,50, vezes o número de dias, 365, tudo isso dividido por 2, tá? Então, SN, fazendo essa soma aqui, vai dar 6,7, né? Vai dar 187 vezes 365 dividido por 2. A multiplicação vai dar 68.255 dividido por 2, 34.127,50. Resposta certa é a letra C. Ok, pessoal? Um problemazinho de PA, apenas aplicações das fórmulas. Vamos à questão de número 33. Questão número 33 diz o seguinte: Carlos irá construir um cercado retangular se aproveitando de um muro de alvenaria já construído no quintal, né, do quintal. Dispensará o uso de tela nesse lado do cercado. Dispondo de 32 metros de tela, a maior área do cercado será de... Então, pessoal, esse problema aqui pode ser resolvido utilizando a ideia de função, tá bom? Então nós temos aqui um muro, tá? Pode ver o desenho aqui do muro, ó. Isso aqui seria o muro, tá bom? E esse muro, eu vou aproveitar esse muro para colocar um cercadozinho aqui de formato retangular. E eu quero que esse cercado tenha a maior área possível, tá bom? Então, o que é que eu vou saber? Eu sei que eu tenho aqui 32 metros de tela, tá bom? Não seria o meu perímetro porque eu não vou colocar a tela do lado de cá, né? Esse lado aqui ele vai aproveitar o muro e vai conseguir fazer um cercado maior. Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse lado aqui de x, tá? Consequentemente, esse aqui também vai ser x. E esse lado aqui será os 32 menos esses 2x. Então, ficaria mais ou menos, vou chamar isso aqui por enquanto de A, tá bom? Ou de L, de largura. Então, eu ficaria com L mais 2x igual a 32. Então, esse Lzinho aqui, tá, seria igual a 32 menos 2x, tudo bem? Então, no lugar desse aqui, eu vou colocar 32 menos 2x. Vou colocar todo mundo em função de x. E agora vamos para a fórmula da área, né? Como é que eu calculo a área dessa figura em relação a x? A área da figura seria base vezes a altura, já que nós temos um retângulo, tá bom? Fazendo as multiplicações disso aqui, eu vou ficar com menos 2x ao quadrado mais 32x. Isso aqui é uma função do segundo grau, onde como o a é negativo, né? O a é menor que zero, então ela é triste, ela tem ponto de máximo, tá bom? Então eu vou calcular esse ponto de máximo. No caso, ele quer saber o x, que representa o lado, ou o y, que representa a área, ele quer saber a área. Então ele quer saber aqui o y do vértice, ok? O y do vértice, você tem duas maneiras de calcular, ou você encontra x, ou você encontra delta, né? Então, nós temos que o y do vértice é menos delta sobre 4a.
Vamos ao cálculo do delta, tá bom? Então, delta é b ao quadrado, o b é 32, menos 4 vezes o a vezes o c. Como c é zero, o delta aqui vai dar 1024. Ok, pessoal? Vamos voltar lá à fórmula de cima. O y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4 vezes o a, que é menos 2. Eu vou ficar com menos 1024 dividido por menos 8. Cancelo os menos, certo? Então, isso aqui vai dar 1024 dividido por 8 vai dar 128 metros quadrados. Resposta certa é a letra A. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.